Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Então, gente, bom dia, boa noite, boa tarde. Meu nome é Gustavo Vasconcelos, eu sou historiador. E hoje nós vamos apresentar aqui um pouco do que é o grupo Viagens Históricas e como que a gente vai se desenvolver no trabalho desse podcast denominado Viagens Históricas. Então, para a organização desse programa de hoje, que é um programa de apresentação, onde a gente vai introduzir ao ouvinte quem nós somos, de onde nós viemos, como que se formou o processo do grupo, a gente vai fazer uma divisão de 4 blocos. No primeiro bloco, nós vamos apresentar a apresentação de cada um dos viajantes, quem são os grupos, quem são os integrantes do grupo, o que cada um pesquisa, nome, onde que se formou, já está formado, ainda é estudante, como se deu a formação desse grupo no coletivo. No terceiro bloco, nós vamos falar da nossa primeira viagem enquanto coletivo, como que foi essa organização, o que a gente fez para arrecadar dinheiro, para onde que a gente foi, como é que foi esse processo. E no quarto bloco, nós vamos falar do desenvolvimento das atividades que nós estamos fazendo este ano. Então, só para dar uma introdução geral do que é o grupo, do Grupo Viagens, nós somos um coletivo formado por historiadores e historiadoras, estudantes que estão na graduação, estudantes já formados. A gente criou esse grupo para a gente divulgar de forma responsável e dinâmica o conhecimento histórico no geral, né? Então, o desenvolvimento do grupo, como que a gente se conheceu, como que se firmou o grupo, vocês vão descobrir no decorrer desse episódio. Então, para iniciar, vou começar me apresentando, né? Como eu já falei, meu nome é Gustavo Vasconcelos, eu tenho 23 anos, eu uso óculos, mas agora não estou de óculos, eu tenho um cabelo ondulado, eu sou loiro, branco, sou um pouco gordinho e tenho um cavanhaque, uma barba pequena, não muito cheia. E, assim como a maioria aqui do grupo, nós somos formados pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, eu acabei de me formar, é uma universidade estadual na zona norte do estado do Ceará, universidade pequena. Nós somos, na maioria, já formados em licenciatura em História. Então, eu estou colando grau no início deste ano, nós estamos falando aqui de janeiro de 2024, e o meu interesse de pesquisa é História das prisões, a partir de uma perspectiva étnico-racial, História da América Latina e História Pública. Então, eu sou o Gustavo e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, podemos dar sequência e aí já apresentando o próximo viajante, o Abelardo. Se apresente aí para o ouvinte, Abelardo. Bem, eu me chamo Abelardo Sampaio, eu tenho 22 anos, eu tenho uma barba aparentemente cheia, tenho cabelo liso, uso óculos e no momento estou usando óculos. Como o Gustavo falou, eu também sou formando pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, né, uma universidade estadual da zona norte do Ceará, no campus de Sobral. Atualmente eu pesquiso o neomedievalismo, que seria uma reapropriação de elementos medievais, né, e com ênfase na indústria cultural, né? E aí eu uso a série Daredevil ou Demolidor da Marvel. Muito bem, Abelardo. É um prazer conhecê-lo. Só uma coisa que eu esqueci de falar também. Eu também faço parte do programa de educação tutorial PET História da UVA. Muito bem. Então, nossa próxima viajante é a Andressa. Está presente aí para um ouvinte, Andressa. Olá, viajantes. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Andressa. Eu vou falar um pouquinho como é que eu sou. Eu sou alta, branca, tenho um cabelo liso, preto, e uso óculos, né? Então, assim como os meninos falaram, também sou estudante do curso de História na Universidade Estadual Vale do
Vale do Acaraú. Estou no 8º período, então estou quase finalizando o curso de História, né? Então é um mix de muito sentimento, porque encerrar um ciclo não é muito fácil, né? Principalmente porque a gente quer se formar, mas ao mesmo tempo não quer deixar a universidade, então estou passando por esse processo, que é um processo um pouco doloroso. Eu sou bolsista do grupo de educação tutorial, que é o programa de educação tutorial, que é o PET História UVA, e também sou aluna pesquisadora do grupo de estudos de História, Gênero e América Latina, o GEGAL. Atualmente eu estou pesquisando assuntos relacionados à história e literatura, em enfoque em gênero, raça e classe. Eu estou realizando uma pesquisa sobre o romance Becos da Memória, da Conceição Evaristo, onde eu faço algumas reflexões sobre as desigualdades sociais e raciais no Brasil. E aí eu vou passar a fala para a nossa viajante, Cássia. Olá a todos, né? Muito bem-vindos a todos que estão escutando a gente. Eu sou a Cássia, a Ana Cássia, eu sou uma mulher negra de 23 anos. Eu também, assim, né, como os outros, sou estudante do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Também sou bolsista do Programa de Educação Tutorial, o PET História da UVA. E, atualmente, eu faço pesquisa a respeito das empregadas domésticas, fazendo um recorte de interseccionalidade entre raça, classe e gênero, entendendo os problemas que envolvem as experiências de trabalho dessas mulheres a partir dessa relação entre esses tópicos, né? Eu faço pesquisa também pelo grupo de estudo e pesquisa História, Gênero e América Latina. Só para informar o ouvinte, né? Acho que vocês vão perceber ao longo desse episódio, todos e todas foram bolsistas do PET, ou ainda são, PET UVA, e a grande maioria também é pesquisador do grupo de História da América Latina e Gênero GEGAL, né? Então vocês vão escutar muito a palavra UVA, a palavra PET e também o termo GEGAL que a gente usa para se referir ao grupo. Então, dando sequência ao conhecimento dos nossos viajantes, nós vamos conhecer, então, a nossa viajante Suelen Maria. Por favor, se apresente, Suelen. Olá, pessoal. Eu me chamo Suelen Maria e, como os demais, eu estou terminando a graduação de licenciatura em História na Universidade do Vale do Acaraú, a UVA, e eu também sou bolsista do PET História UVA, como os demais, e também faço parte do GEGAL, como os outros participantes já explicaram, né, que é um grupo de estudos assim, que mudou, eu acredito que não só a minha vida, como a dos demais que fazem parte, e eu pesquiso, né, os conflitos raciais através de uma minissérie francesa, intitulada Toussaint Louverture, né, uma minissérie de 2012, e eu vou, além de trabalhar com o conceito de indústria cultural, eu também vou falar sobre a questão etnorracial que é abordada, né, nessa minissérie. E eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo curto, cacheado e uso óculos. E vai ser um prazer, né, ter vocês com a gente nessa jornada. Muito obrigado, Su. Su, só para dar o contexto para o nosso ouvinte, sobre o que é a minissérie que você pesquisa? A minissérie, ela é intitulada Toussaint Louverture e ela vai falar sobre esse grande nome, né, da Revolução Haitiana, que é o Toussaint Louverture. Ele é uma figura, assim, que é extremamente conhecida quando a gente fala sobre a Revolução do Haiti, e a minissérie, ela propõe uma forma de biografia, né, do personagem. Só que aí o meu foco não vai ser exatamente o personagem Toussaint, eu vou focar na questão dos conflitos raciais que envolvem não só a questão dos escravizados negros com os brancos, mas também dos ditos mulatos, que é como eles usavam, né, esse termo para se referir. Então a gente vai ter assim uma série de conflitos, né, que é gerado nessa que a minissérie representa assim de forma mais evidente, outra menos evidente, e eu vou tentar dosar e fazer a pesquisa sobre isso. Poxa, muito bacana, parabéns, Su. Eu acho que é um tema extremamente essencial. Então, passando para a nossa próxima viajante, Érica Gomes. Olá, amigos. Eu sou a Luísa Érica.
historiadora pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, que fica no município de Sobral, no Ceará. E eu sou de Santa Quitéria, uma cidade vizinha à universidade, porque a Universidade Estadual Vale do Acaraú, ela abrange várias cidades, então a gente se desloca até Sobral diariamente para conseguir estudar. É uma das universidades que tem mais perto da minha cidade, né? A Sobral é um polo universitário, apesar de ser uma cidade pequena, mas ela abrange várias cidades por não terem as suas universidades, né? Como, por exemplo, a minha cidade. Então, voltando a falar sobre mim, eu também fiz parte do programa de educação tutorial PET História da UVA e atuei no NEDIS, que é o Núcleo de Estudos e Documentos Históricos da UVA, que tem uma ampla documentação, assim, ricamente, muitos documentos, muita pano para pesquisa. Então, eu atuei lá durante um ano, porque quando eu entrei no PET estava na pandemia, né? Então, eu tenho pouca prática lá, mas na minha vivência lá foi maravilhoso, é tudo de bom e eu amo aquele lugar. E volto a falar sobre mim, né, de novo, porque eu estou fugindo de mim, voltando a falar sobre mim, eu sou também uma pessoa que é amante das letras, eu amo os livros de paixão. Então, por isso que na minha pesquisa na universidade, eu falei sobre a masculinidade no teatro alencariano. Só que isso não é mais parte de mim, porque eu não sei mais o que é que eu pesquiso, eu não sei mais nem como é que é o meu nome direito, então no momento eu não sei dizer, eu pesquiso isso como os meus colegas. No momento eu digo, eu não sei o que eu pesquiso. E é isso. Obrigado, Érica. Então, passando a palavra para o nosso próximo viajante, a querida Daniele. Dani, pode se apresentar. Olá, gente. Eu me chamo Daniele. Eu sou historiadora formada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará. Então, assim como os demais, eu também fui bolsista do PET por 2 anos, qual foi muito importante para a minha vivência enquanto historiadora. Eu ainda faço parte do GEGAL. Atualmente, eu ainda me interesso pelas coisas que eu pesquisei durante a universidade, que está mais voltado para história, gênero e imprensa. Eu ainda não sei o que é que eu vou seguir daqui para frente, mas eu penso ainda em continuar trabalhando a imprensa, talvez entrando ali um pouco também na literatura, pensando em outros cursos já, mas ainda não está bem definido. E é isso. Obrigado, Dani. Acho que para o ouvinte é um prazer conhecê-la. Então, passando para o nosso próximo viajante, querido Marcelo. Oi, gente. Tudo bem? Eu me chamo Marcelo, sou um homem branco, 23 anos, cabelo preto, liso, e eu estou finalizando o curso de História na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu pesquiso na área de História e Literatura, com ênfase na questão dos escritores regionalistas, mais especificamente ainda no José Luiz Orrego, uma obra dele, Riacho Doce. Eu trato de conceitos como modernismo, regionalismo, a questão de identidade, e mesmo também vai entrar a questão dos imigrantes, né? E obviamente também eu penso que cabe muito, e isso é um potencial que eu acho que eu vou desenvolver mais para frente, questão de raça e gênero, né? E, bom, eu estou finalizando a faculdade e depois disso eu penso, sim, continuar no ramo acadêmico, mas né, só Deus sabe. Então, é isso. Bom, Marcelo, então, a vida do acadêmico no Brasil é sempre um só Deus sabe. Dando sequência à nossa apresentação, temos, então, a viajante Mariana. Mariana, você pode se apresentar para a gente? Olá, meu nome é Mariana, eu tenho 24 anos, sou uma mulher preta, de pele clara, tenho um cabelo cacheado longo e uso óculos. Eu nasci e moro na cidade de Ipu, que é pertinho de Sobral, aqui no Ceará. Sou formada em licenciatura em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú
Eu entrei na graduação ali por volta de 2018, se não me engano, e comecei no PET em 2020, que foi onde eu conheci esse povo bonito e inteligente, né? E, bem, a minha vivência no PET, metade foi de forma online, como a Erika falou, na pandemia, e era um momento que o PET estava mais voltado para pesquisa, né? A gente fazia várias leituras mais para aprimorar os petianos nas leituras que seriam cobradas, assim, pelos mestrados da vida. E, bem, foi ali por volta desse final da minha graduação que eu conheci uma professora que me mostrou ali uma área que eu gostei muito, né? Minha pesquisa de conclusão de curso girou ali em torno da forma que o anticomunismo era retratado no jornal Sobralense, o Correio da Semana. E atualmente o meu interesse de pesquisa é continuar pesquisando esse movimento anticomunista, trazendo mais para um contexto atual. No momento eu já estou formada, estou fazendo uma pós-graduação também, mais voltada para a cultura afro-brasileira, mas o meu foco é realmente esse movimento anticomunista na mídia. E é isso. Muito obrigado, Mariana. Então, galera, a gente já falando aí muito do PET, né, a gente já termina aqui o nosso primeiro bloco, que era de apresentar, de fato, cada um dos viajantes individualmente, cada um do grupo. E aí a gente passa para o nosso segundo bloco, né? Como que se deu a formação do grupo? Então, vou deixar aí a palavra para os colegas. Como é que vocês explicam, se te perguntarem viagens históricas, como que se formou? Se você for explicar para alguém que não nos conhece, o que vocês diriam para explicar como que a gente se conheceu, como é que se deu a formação, como que a gente se conheceu, como é que iniciou esse grupo, ainda não no sentido organizado de um coletivo, mas já trabalhando junto, e aí os ouvintes já conseguem ter algumas pistas quando vocês escutam muito a palavra PET, né, que é um programa de educação tutorial do governo federal, e aí quem é que pode nos responder essa pergunta? Como que se deu a formação inicial desse grupo? Eu posso falar um pouquinho. O Viagens em si surgiu um pouquinho depois, mas o grupo em si surgiu no PET, né? No Programa de Educação Tutorial. E, assim, podemos dizer que o que mais uniu a gente foi a humilhação, porque quando a gente se juntou, assim, o PET é composto por outros membros, né? Mas ficou esse grupo aqui porque a gente estava se organizando para a viagem para o Maranhão, né? Isso foi em 2022, no meio do ano, se não me engano. Em 2022, não, foi antes de julho que a gente se juntou, porque a viagem ia ser em julho de 2023. E a gente tinha mais ou menos um ano para arrecadar dinheiro. Então a gente se juntou e começou a traçar metas, né? Por exemplo, vender rifa, como a gente ia arrecadar dinheiro para ir para o Maranhão, porque todo mundo era ferrado, né? Ninguém tinha dinheiro, então como é que ia pagar a passagem, ia se manter lá por 5 dias, enfim. E aí a gente começou a se organizar e surgiu essa. Não é uma coisa. Meu Deus, a gente é irmão, é brother, porque até irmão briga. Então a gente tem os nossos desentendimentos, a gente tem as nossas diferenças, é claro. São 9 pessoas, cada pessoa pensa de uma forma diferente, cada pessoa tem a sua opinião. Só para dar o contexto, essa viagem que a Erika está mencionando, nós vamos aprofundar ela no nosso terceiro bloco, que foi uma das primeiras atividades que a gente desenvolveu enquanto coletivo, né? Então, o ouvinte consegue ir percebendo aí que nós estamos, que a gente se conheceu num lugar específico, né? Que é o programa de educação tutorial, desenvolvendo esse trabalho. Aí nós somos praticamente uma geração juntos e nós desenvolvemos aí um trabalho de 2 anos, no mínimo, né? Todo mundo trabalhando junto, a gente iniciou na pandemia e aí foi desenvolvendo com o decorrer do tempo. Então, já que a gente está falando do PET, né, eu gostaria de que alguém me falasse o que é o PET da Universidade Estadual Vale do Acaraú, na zona norte do estado do Ceará.
quais são as atividades que o PET desenvolve e como vocês poderiam descrever esse PET para o ouvinte. Bom, pessoal, falando um pouco sobre o PET, né? O PET, ele tem como coordenador o professor Tito, e atualmente, né, em 2024, a gente está sendo composto por, se eu não me engano, mais ou menos 16 bolsistas. Mas o grupo Viagem, né, eu sempre costumo falar que ele é uma extensão do PET. Não existe viagens históricas se não tiver o PET, porque foi onde a gente iniciou os nossos trabalhos e também o nosso relacionamento, né, coletivo, ali está trabalhando junto. Então, o PET da Universidade Estadual Vale do Acaraúva, ele está muito associado aos trabalhos no NEDIS, que é o nosso núcleo de estudos e documentações históricas, né? Então, o PET, ele faz uma parte mais administrativa do laboratório, né? Então, como é um laboratório que faz manutenções nos documentos históricos, todos os bolsistas do PET acabam trabalhando nesse laboratório de pesquisa e documentação histórica, né? Então, tem essa parte mais manual mesmo, onde a gente faz essas limpezas, né? E todas essas coisas para poder, de uma certa forma, deixar essa documentação preservada. E nós também temos as partes mais teóricas, né, que é onde a gente, que é o grupo PET, se junta para poder fazer alguns projetos, sejam eles de leitura, por alguns livros de mestrado, ou até mesmo alguns eventos que a gente faz também, eventos na própria universidade, né, como a gente sempre faz, inclusive o último a gente teve agora foi o 8º Seminário PET, onde a gente promove, né, esses eventos, sempre trazendo historiadores ou historiadoras de outros estados, né, ou até mesmo internacionais, como a gente fez no ano passado, a gente trouxe o professor Basualdo, da Argentina, e o professor Chartier, que é da França. Então, a gente sempre está trabalhando nisso, né, mas o PET, atualmente, ele trabalha efetivamente no NEDIS, com a preservação dos documentos históricos. Agora, falando um pouco mais sobre o Viagens, né? Eu lembro que a gente ficou sabendo do 32º, se eu não me engano, simpósio nacional que seria organizado na APU, e seria no Maranhão. E aí o nosso coordenador, o professor Tito, ele avisou para a gente que ia ter e pediu que a gente se organizasse para poder ir para essa viagem, né? Então, no momento, a ideia de criar um grupo não surgiu através daí, né? A ideia era que o grupo PET fosse para o Maranhão. Mas no decorrer das coisas que nós estávamos fazendo, para a gente poder organizar a parte mais financeira, foi que surgiu a ideia de criar o grupo Viagens, né? Então, nesse primeiro momento, a gente pensou em criar um Instagram, né, uma página, para que a gente pudesse dar visibilidade. Então, a gente pensou em criar o Instagram para poder fazer divulgações. E também, ao mesmo tempo, a gente começou a fazer uma série de planejamentos, né, para a gente poder conseguir fazer postagens nesse Instagram, porque nós tínhamos a ideia de fazer que os conteúdos que a gente tem na universidade saísse desses muros da universidade e pudessem chegar para outras pessoas. Então, a gente sempre utiliza dos nossos posts, né, que a gente faz até hoje, sempre de uma forma muito diversa, de uma forma que foge muito dessa coisa de cânone, dessa coisa intelectual, que para você saber de história, você tem que saber uma série de conceitos. Então, a gente traz esses conteúdos na nossa página como uma forma, né, de fazer com que várias pessoas possam ter acesso à informação de forma didática, de forma diversa, sempre trazendo diálogos com o meio contemporâneo. Então, toda vez quando eu penso em viagens históricas, é isso que vem na minha mente. Então, para dar uma organizada aqui para o ouvinte, a Andressa já fez aqui uma ponte com o terceiro bloco, né, que é a primeira viagem que a gente fez e a formação do grupo, que são coisas que estão totalmente relacionadas. Então, vamos juntar, vamos fazer uma ponte aqui entre a formação do grupo e a nossa primeira viagem coletiva. Então, eu gostaria de saber, alguém pode me dizer como é que foi o início dessa viagem, o que a gente fez para ir, para onde que a gente foi, como a gente já destacou, e quais foram as principais atividades que foram desenvolvidas
para juntar dinheiro, por exemplo, para dar uma situação para o leitor aqui. Nós estamos na zona norte do estado do Ceará, no interior do Ceará, uma cidade de médio porte, e somos todos e todas de interiores, de zona rural, assim, de cidades pequenas. Nós estamos em uma universidade muito pequena, para o ouvinte ter uma ideia. A Universidade Estadual Vale do Acaraú só tem o curso de graduação em História, nós não temos mestrado, não temos doutorais, não temos nem pós-graduação. A Universidade, a UVA, né, muito sucateado pelo governo do Estado. E aí é desse lugar que a gente está partindo. Então, o que significa dizer isso aqui para o ouvinte? Significa dizer que nós somos, na grande maioria, as primeiras pessoas que chegam ao ensino superior e que uma viagem acadêmica organizada para outro estado é muita coisa para a gente, né? É algo que não fazia parte da nossa cultura, do nosso dia a dia. Então, quem que pode descrever como é que foi a ideia de arrecadar dinheiro para chegar até São Luís, para dar para o ouvinte entender, chegar a São Luís, do Maranhão, que foi onde teve, né, na verdade, o Simpósio Nacional de História da ANPU, né, um evento assim, gigante. E aí, como é que vocês podem descrever o que a gente fez, quais foram as formas de arrecadar dinheiro, como é que foi esse processo? Nos digam aí. Cara, só voltando um pouquinho lá pro PET de novo, só um parênteses mesmo antes de iniciar, é que eu acredito que o PET também foi um laboratório pra gente começar o Viagens. Tanto que a gente já fazia postagens lá no perfil do PET, sobre indicação de livro, indicação de filme e tal, que é o que a gente faz hoje também no Viagens, né? Sobre a viagem para São Luís, fazer que nem a Érica, falar que nem a Érica, foi na base da humilhação mesmo. Porque, cara, eu lembro, e eu nunca vou esquecer dessa cena, de eu correndo atrás de 50 centavos, porque o mototáxi jogou lá no chão. Cara, como tu falou, foi importante pra gente, no sentido de que, como eu e alguns daqui, foi a primeira viagem também para outro estado, e para um evento grande como aquele também, e também importante para a família de muita gente daqui também, tipo, vou usar a minha como exemplo, porque é que eu tive experiência, né? Foi massa ver a família também apoiando, por conta de que a maioria daqui, como o Gustavo falou de novo, são os primeiros das famílias, né, entrar na universidade, e aí, tipo, ver essa pessoa que seria a primeira da família entrar na universidade indo para um evento grande em outro estado, foi um baque legal, né, para a família e para o estudante, no caso. E, enfim, para arrecadar dinheiro, para arrecadar condição para a gente ir, foi pedindo dinheiro em semáforo, né, que foi uma experiência massa para mim, porque eu sou uma pessoa tímida, a galera que está aqui eu acho que sabe, que eu sou muito tímido, e que, de início, eu estava só segurando cartaz, porque eu não queria ir em carro ou em moto pedir dinheiro, né? E só dar o contexto aqui, a gente fazia uns cartazes também, falando para onde é que a gente ia, falando o que é que a gente ia fazer e tal. E aí eu ficava no cartaz, enquanto a Érica, por exemplo, que era mais despojada, ela ia, né, para pedir dinheiro, né? Eu lembro que as três, né, que conseguiam mais dinheiro era a Su, a Cássia e a Érica. Enfim, e aí teve um dia que deu a louca em mim, não sei porquê, eu quis participar, porque, de novo, como o pessoal daqui sabe, apesar de eu ser tímido, eu também sou uma pessoa que gosta de criar momentos para ficar na memória, né? E eu acho que foi isso que me motivou a ir pedir dinheiro também dos carros. E aí eu comecei a pedir, e eu fiquei abismado com tanto que eu consegui, e eu até brinquei dizendo que se a vida de historiador não desse certo, eu já sabia o que eu ia fazer da vida. Mas foi uma experiência massa, porque eu também perdi muito essa timidez, né? Chegar em estranhos mesmo e pedir dinheiro. Eu lembro também que eu fiquei muito preocupado com a minha vida mesmo, que eu pus minha vida em risco. E nem foi só quando eu fui pegar a moeda de 50 centavos, não.
foi que um carro tinha parado e eu ia pedir dinheiro, né? Eu ia pedir a doação. E era um casal. E aí eles pediram, um casal de homem e mulher, e aí eles pediram meu Pix. E aí eu não aperreio, porque eu não estava lembrando do Pix da vaquinha, e também porque era um meio grande, né? Eu dei meu número de telefone para 2 estranhos. E aí, para eles dar R$ 10, né? E aí eu ficava, tipo, eu dei meu número, eles foram embora, e eu fiquei, meu Deus, será que eles mandaram? O que é que eles vão fazer com o meu número de telefone? E eu fiquei real esperando alguma mensagem de algum golpe, alguma coisa. Enfim, também teve as rifas, né? Que eu acho que a galera ficou já meio que saturada também das rifas na época, que a gente perturbava muita gente para comprar, tanto parente como amigo, como a galera que a gente achava no campus também. A gente chegava no pessoal, o pessoal ficava, pô, já é rifa. E aí depois a gente teve a camisa do Pet, né? Eu acho que depois que a gente começou a vestir aquela camisa, aí que eles já viam que a gente era do Pet e começava a sair de lado. Mas enfim, foi um momento massa, pelo menos para mim. Mais por essa questão de eu perder muito a timidez, apesar de eu ainda ser um pouco, mas eu perdi muita timidez nesse momento aí de chegar na galera e pedir ajuda mesmo. Enfim, eu acho que é isso, da minha parte. Então, o ouvinte consegue perceber aí que a gente tem uma primeira forma de arrecadação, né? Vamos por parte aí, que foi o sinal, né? Isso tem uma cultura nas grandes cidades, né? Nas universidades federais, principalmente, dos esportistas também, de passar no sinal e fazer campanha para ir para campeonato, para ir a evento universitário. Mas não é uma coisa muito comum em Sobral, né? Numa cidade pequena, numa universidade pequena. Então, a gente fez essa campanha de pedir dinheiro no sinal. Então, ia lá, como o Abel colocou, ia lá 6, 7 petianos e petianas e ia pedir dinheiro. Então, o Abel já colocou como é que foi a experiência, o que foi a sensação de pedir dinheiro no sinal. E os demais, como é que foi essa experiência? Nos conte aí para o ouvinte, como é que foi essa sensação de estar no meio da rua pedindo dinheiro para um evento acadêmico? Falando ainda do sinal, assim, eu já tinha tido uma experiência, mas na minha cidade, eu sou uma cidade do interior, né? Eu já tinha tido essa experiência de sinal, porque eu faço parte de grupos juninos, né? E nesse grupo junino, a gente também, uma forma de arrecadar dinheiro era ir para o sinal, só que era diferente, né? A gente, na minha cidade, nem tem sinal, né? Porque é uma cidade pequena. A gente ia para os lugares que tinha frente de escolas, que tinha as faixas de pedestre, então os motoristas, eles baixavam a velocidade, né? E, assim, a maioria das pessoas eram conhecidas, né? Sabiam que a gente arrecadava dinheiro para poder a gente fazer a festa junina, porque tem que ter uma quantidade legal de dinheiro para os figurinos, enfim. Mas só que para a cidade grande, com uma quantidade assim bem considerável de veículos, foi assim, foi diferente. E mesmo com essa experiência, eu também estava com aquela sensação de vergonha, porque assim, não sei se alguém estava totalmente confortável com essa situação, né? Mas assim, foi um momento também de fazer com que a gente se desenrolasse. Eu acho que tanto o PET em si, mas depois que a gente se juntou como grupo, para a gente conseguir ir para São Luís, eu acho que a gente teve que sair dessa zona de conforto e se desenrolar de um jeito. Eu não sou mais a mesma pessoa, assim, para falar com as pessoas, para ir atrás das coisas, eu acho que eu não sei se eu ia conseguir fazer isso, se eu ia estar do jeito que eu tô, se eu não tivesse entrado no PET, se eu não tivesse ido para São Luís, porque você realmente tem que fazer por você. Não tem outro jeito. A gente tem que fazer, tem que ser a gente, né? Então, acho que essa parte foi mais isso, de criar coragem, de fazer coisas mesmo sem você querer, mesmo sem você, assim, não ter coragem de fato, mas tem que ir. De alguma forma tem que ir, né? E a gente se apoiou muito também. Outra forma de arrecadar dinheiro que a gente utilizou foi o sebo literário, né, que foi uma ideia de uma amiga minha, a Ana Sara. Inclusive, quero agradecê-la aqui pela ideia. E a gente organizou esse sebo em um evento que o PET fez. Né, foi um evento que a gente promoveu, foi
foram 4 dias, se eu não me engano, que a gente promoveu um evento falando sobre pesquisa, né? E foi um momento muito interessante que a gente falou desde fonte, referencial teórico, de como fazer, né, uma pesquisa, porque são detalhes assim, na hora da pesquisa, que fazem toda a diferença. Então, assim, esse evento, tanto para nós que já estávamos ali tendo contato com pesquisa, já mais no final da graduação, mas para os alunos que estavam entrando, né, levando em consideração que tinha muitas turmas novas, inclusive turmas que tiveram seu primeiro período durante a pandemia, e estavam voltando agora, então esse momento eu entendo que foi muito interessante falar sobre pesquisa e sobre fonte de uma forma assim, de um evento bem aconchegante. Eu acho que foi um evento muito legal. E nesse evento a gente colocou uma banca, né, que esses livros foram feitos por doações tanto aqui do coletivo, como de colegas, amigos e professores, né, que doaram esses livros para a gente, e a gente conseguiu arrecadar uma quantidade legal de dinheiro. Também foi um momento legal de troca, que muitos alunos puderam comprar livros assim, de pesquisa por um preço ok, que a gente sabe que um livro de pesquisa não é tão baratinho assim, e como a gente vem de uma zona, a gente vem da cidade interior, e a gente já se desloca da nossa cidade para ir para Sobral, a questão do dinheiro é um tópico para a gente, né? Que a gente não, infelizmente, a gente não tem esse acesso tão grande a livros que a gente gostaria de ter. Então, o sebo também foi um momento, porque eu também fiquei na parte das vendas, né? E eu, assim, também sempre ficava na parte de ajudar, nunca era a pessoa que fazia. Então, eu percebi também que na parte de vender, na parte de falar com pessoas, acho que, para mim, todas as formas de arrecadar, seja na rifa, seja no sinal, seja no sebo, e seja na vaquinha também, que a gente criou uma vaquinha, foi essa parte de falar com as pessoas, de falar com as pessoas sobre o que a gente faz, e de olhar para a pesquisa como uma coisa séria mesmo, né? De que a gente foi para São Luís para apresentar pesquisa, para falar do PET, para falar do NEDIS, né? E foi extremamente interessante. Eu queria falar também sobre a parte da arrecadação de dinheiro, né? Como a Su falou, foi através do sinal, foi do sebo, e teve também as rifas, né? Só que teve um dia que a gente pegou e foi pra rua vender as rifas. E aconteceu 2 coisas nesse dia que deu vontade de eu matar alguém ou então me matar. A primeira delas foi que a gente estava lá no IFCE de Sobral, o campus de Sobral, e eu tinha acabado de comprar uma garrafinha que foi R$40. Nossa, toda vez que eu pegava aquela garrafa no meu braço, eu me lembrava, essa garrafa foi R$40. Então, ela vivia no meu braço, mas eu não sei o que foi que aconteceu naquele dia, que a gente ficava parando nas mesas, se humilhando, perguntando, você quer comprar rifa? Você quer comprar rifa? É só R$2. Tipo assim, só R$2, né? Como se a pessoa tivesse R$2 no bolso a qualquer hora. Então a gente vendeu bem naquele dia. Só que chegou um momento que eu senti falta da garrafa no meu braço. E eu, meu Deus, cadê a garrafa? Menina, eu fiquei louca. Eu enlouqueci de um jeito que, se eu tivesse um megafone ali, eu tinha gritado. Eu ameacei Deus e o mundo, sendo que eu nem sabia onde era que eu tinha deixado a garrafa. Nessa hora eu ameacei Deus e o mundo, dizendo que a pessoa, sei lá, eu excomunguei até a 10ª geração dessa pessoa, que eu nem pegou a garrafa, com certeza. Eu devo ter perdido, esquecido em alguma mesa, e deve estar lá no Achados e Perdidos até hoje do IF. Mas eu fiquei surtada. Aí passou isso, né? Eu estava com o Gustavo e a Cássia. E assim, a Cássia disse que nessa hora ela só tinha vontade de rir, né? Mas não riu porque eu tava assim, né? Se ela tivesse rido, não sei, acho que eu tinha matado ela ali mesmo. Aí, depois disso, né, o Gustavo disse que ficou com medo de chamar de novo pra ele, não tinha ido embora. Eu falei, não, vamos continuar essa p***, né? Porque, enfim, estamos aqui. Aí a gente foi. A gente até andou um bom pedaço, assim, talvez não sei, questão de metros, assim. Mas a gente foi do IFCE, que é bem pertinho, assim, até o arco da cidade de Sobral. Então a gente andou até lá. E no meio disso tinha uns barzinhos, né? E a gente parava no bar e perguntava o dono se podia oferecer a rifa à galera. E a gente chegou em uma mesa que tinha um casal. E tinha um senhor que ele estava um pouco embriagado, né? E nessa época, era o que acho que era, sei que estava na campanha eleitoral para presidente, né? E aí a gente começou a falar sobre pesquisa, que a pessoa que estaria comprando estaria incentivando a pesquisa, enfim. E aí a pessoa perguntou, né, em quem a gente votava. E ficou insistindo naquilo. E o Gustavo ficou falando que isso não vinha ao caso, né? Porque a gente não estava ali em nome de grupo partidário, nem nada. A gente era só estudante querendo viajar.
E o homem ficou perguntando. E eu senti que ele era de um lado extremo, assim. E eu já tava dizendo em quem eu ia votar, eu tava abrindo a minha boca e o Gustavo já me puxou pra tirar, porque ele disse, se a gente, mulher, a gente não pode dizer, a gente não pode, porque se a gente disser, esse homem pega um litro e quebra na cabeça da gente, nós estamos mortos hora dessa. Só que na minha cabeça, se ele tava perguntando, ele queria uma resposta, e eu ia dizer, eu não ia mentir. E se ele viesse pro que ia ser de mim, fosse, né? Se ele tava me perguntando, é porque ele queria uma resposta. E aí, se ele estava perguntando, é porque ele estava aberto a um diálogo, né? Só que ele não estava nada aberto a diálogo. Sei que no fim, a gente ainda vendeu, né? O cara comprou a rifa de R$2. E aí a gente tinha lugares que a gente chegava assim na mesa e a pessoa olhava assim pra gente, aí, não sei, faltava achar graça, né? Mas ia, quanto é? R$2. Ah, me dê aí uma. Aí veio um cara assim, vinha gente assim, todo. A gente pensava, oh meu Deus, agora esse daí vai comprar minhas rifas tudinho. Aí diz assim, quanto que é? R$2. Eita, não sei o quê. Me dê aí uma. Tu é doido, menino, isso aí descia a gente assim, ai, chega, doía. Enquanto que tinha outras pessoas assim, que do convívio da gente, que quando eu vendia as rifas, quem mais compravam eram os meus amigos, as pessoas do meu convívio, né? Então eu já avisei que quando for a próxima arrecadação, as próximas rifas, você já prepare o saláriozinho de você, já deixa uma pontinha que é para comprar as minhas rifas. Porque se a gente não oferecer para os conhecidos, não vai restar a gente de fora, porque o pessoal do CCH, né, que é o Centro de Ciências Humanas da UVA, o campus de Ciências Humanas, já estava com nojo da nossa cara, ele já não aguentava mais. Quando via a gente, já saía correndo, porque era insuportável esse negócio de rifa, não dava mais. Acho que a nossa última rifa foi num evento que a gente fez sobre uma semana de pesquisa do PET. E aí a gente vendeu as rifas a R$1. Aí o professor Tita, ele doou uns vinhos super caro. A gente arrecadou o quê? Acho que a gente arrecadou uns R$50 nesse dia. Porque a rifa, ela tava a R$1, olha. Umas 50 pessoas atingidas, mais ou menos. E a galera já não aguentava mais se a gente tivesse vendido a 50 centavos, talvez teria sido melhor, porque ninguém aguentava mais, já estava todo mundo saturado de rifa e tudo enquanto. E aí foi 2 vinhos caríssimos do professor Tito e um kit de produtos e um vale-compra numa loja de produtos eróticos. E acho que foi só isso. E um livro. E as pessoas já não aguentavam mais. E aí foi assim, as minhas experiências pedindo dinheiro, né, no sinal, foi assim, bem... Algumas vezes eram engraçadas, mas tinha outras que eram preocupantes, né? Porque eu nunca presenciei, mas uma das minhas disseram que as pessoas ficavam rechaçando a gente também, mandando a gente ir trabalhar, chamando a gente de vagabundo, né? Enfim. Mas eram poucas pessoas que faziam isso, não era a maioria. Tanto é que eu, graças a Deus, nunca presenciei isso. Então tinha gente que perguntava de onde a gente era, mandava a gente pedir o auxílio, né? Que a UVA também oferece. Mas se a gente fosse pedir, a gente pediu o auxílio da UVA também. Teve a ajuda da UVA, mas se a gente fosse viajar só com o auxílio da UVA, a gente teria ido só um dia, porque o dinheiro mal tinha dado para as passagens e para a pousada, né? Claro que o dinheiro que a UVA deu para a pesquisa, né, que tem esses editais, ele ajudou muito, muito, muito mesmo, muito para a viagem, mas só ele não teria sido possível a gente passar os dias que a gente passou lá. Ótimo, Érica. Muito obrigado. Então, mas alguém quer contar a experiência de como é que foi esse período de arrecadação no geral? Então, a gente já viu que o ouvinte já consegue perceber que teve sebo, né? A gente doou livro, a gente fez campanha nacional, fez rifa, nós tínhamos uma vaquinha também, né? Alguém gostaria de acrescentar mais um pouco como é que foi esse processo de arrecadação financeira? Vai para o evento da Ampur em São Luís? Eu acho que nós estamos esquecendo de falar das mensalidades, né, que nós criamos. Todo mês contribuir com a quantia de dinheiro. E eu acho interessante, olhando agora, da maturidade de cada um, né, da responsabilidade de cumprir todo mês com aquele tanto de dinheiro, mesmo todo mundo apertadinho. Às vezes não dava, né, para contribuir, aí no outro mês a gente ia lá e tentava repor o que faltava, né? A minha experiência no sinal foi meio como a do Abelardo. Eu me vejo como uma pessoa extremamente tímida, mas aí eu ia olhando
as pessoas mais desenroladas, assim, ia tentando imitar mesmo, né, o jeito delas falarem. E aí foi dando certo. E cada vez que alguém balançava uma nota assim de R$ 20, eu pensava assim, eita, que vitória para mim. Uma pessoa tímida ganhou R$ 20 no sinal. Mas foi bem desafiador. Não pensei que passaria por essas situações, né? É importante também falar que o professor Tito foi quem deu essa ideia. No começo a gente estava muito desacreditado de que uma coisa dessas assim funcionaria. E logo no primeiro dia que a gente arrecadou uma quantia até considerável, a gente se olhou assim, meu Deus, vai dar certo essa viagem, gente. A gente conseguiu dinheiro com isso. E aí, cada vez que a gente ia conseguindo, né, mais dinheiro, ou então apoio de outra pessoa, assim, importante, assim, ia crescendo na gente o sentimento de que daria certo. Então, eu acho que é meio isso, né? A minha experiência foi de me descobrir, né, como uma pessoa menos tímida, que eu sou capaz, sim, de fazer várias coisas se eu tentar. Eu acho que o sinal, na verdade, desenvolveu uma persona pública, né? Para mim foi assim, porque você ficava lá, eu, tipo, pedia e eu sempre falava a mesma coisa e eu olhava pro chão, assim, não olhava nos olhos das pessoas porque eu tinha vergonha, sempre falava a mesma coisa. Mas foi uma experiência muito bacana de colaboração coletiva. Então, quem mais tem a acrescentar sobre esse processo de arrecadação? Como as meninas falaram, né, e falaram muito bem, eu acredito que tanto esse processo das rifas quanto do sinal nos formaram enquanto pessoas mesmo, né? A Su falou que isso desenvolveu a personalidade dela para além, e isso também aconteceu comigo, inclusive coisas que marcaram muito, e eu acredito que o que mais me marcou também foi o que marcou a Érica. Eu jamais vou esquecer a cena da garrafa e a cena do bar. Esse dia foi muito engraçado até, porque a gente, né, também falaram aqui que os outros estavam saturados, mas a gente às vezes também estava saturado, né? A gente não aguentava mais chegar para as pessoas, pedir para comprar uma rifa e a pessoa já olhar para a gente e falar: nossa, lá vem o povo do pet, já é rifa. E esses acontecimentos, tipo, sei lá, perdeu a garrafa um dia, ou estamos no bar e tem um bêbado insistindo em falar de política. E eu acho que também a gente pedir dinheiro em um momento onde o Brasil estava passando pelo processo eleitoral, né, onde estava tudo muito polarizado, onde tudo era motivo para um grande, para conflitos até, isso também me formou de como a gente não conhece as outras pessoas, são pessoas desconhecidas, e mesmo que a gente viva em uma civilização, nem todo mundo vai ser civilizado, né? Como a Erika falou do cara bêbado do bar, também aconteceu uma situação comigo no final, que foi a respeito da palavra pet, porque a gente chegava nas pessoas, abordava elas e explicava o que era o programa, quem a gente era, e quando eu falei pet, o moço do carro entendeu a sigla de um partido, que era PT, né? Ele tirou o E, não sei por quê. E o cara simplesmente começou a gritar comigo, e ele começava a gritar: vão pedir a tal candidato, gritando compulsivamente. E a sensação foi só, a única coisa que aconteceu comigo foi sair correndo para onde estava o resto do grupo. Eu não sei de onde saiu aquilo de mim, mas eu saí correndo para onde estavam os colegas. E a partir daí, isso também me fez pensar sobre as outras pessoas, né? Que a gente pode estar na rua e sobre qualquer coisa que você fala e alguém entende errado, você pode, ela vai gritar com você, vai querer lhe matar e tal. E essas questões, né, também elas me formaram e, tipo, chegar no bar, a gente ia muito para os botecos, né, vender as rifas, e era onde a gente mais vendia, porque nem os nossos colegas tinham mais dinheiro para estar comprando as nossas rifas. Então a gente chegava, e eu lembro de ter um boteco específico que a dona também comprava, né, para ajudar a gente. E era onde a gente mais vendia lá.
E eu acho que foi muito interessante fazer isso, foi cansativo, mas a gente nos formou e nós estamos aqui, né, para colocar mais projetos à frente, e veio a partir disso. Eu acho que tem algumas coisas que dá para a gente destacar aqui, que tem uma sensação para mim, Gustavo, mas eu acho que é geral. Com essa experiência de arrecadação de dinheiro, né? Primeiro é um entendimento de classe, né? Poxa, todo mundo é pobre. E se a gente não pedisse dinheiro à galera, se a gente não tivesse a universidade, não tinha como sair do estado, não tinha como ir para um evento. A maioria dos nossos familiares nem entende o que a gente está falando. Então tem um entendimento de classe muito perceptível, né? Assim, de se entender mesmo. E a gente não tem praticamente nada enquanto um recurso financeiro. E outro é engajamento coletivo, né? Que apesar de você não ter nada no sentido liberal, de posse financeira, mas para mim isso foi muito forte, que a gente tinha um ao outro, né? A gente estava junto e a gente conseguia estar junto, um coletivo PET, pensar em viajar junto, dividir as dores, arrecadar dinheiro por prol de algo coletivo, no nosso sentido de ser um grupo, mas também de ser coletivo, de pedir a ajuda de muitas pessoas, deu para perceber como que as ações coletivas ela têm uma força maior do que você do ponto de vista individual, né? Isso para mim foi muito forte, assim, e é algo que formou o grupo, e que eu aprendi muito, cresci mesmo como ser humano, e acho que meus colegas também. Então, é isso, né? A gente fez esse processo de arrecadação financeira, sinal, rifa, vaquinha, algo que a gente deve destacar. Nós tínhamos uma vaquinha online, então pessoas assim de classe média, colegas, alguém que tinha um emprego, sempre doava. Os nossos professores foram muito parceiros, né? Professores de colegiado da UFA, acho que 99% doaram, uma quantia relevante. Então, nós somos gratos, né? Obrigados por nossos professores. Então, acho que com relação à arrecadação, é isso, né? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Algum colega, explicar alguma coisa para os ouvintes? Eu queria só mesmo agradecer mesmo a galera que ajudou, né? Tanto a galera que comprou rifa, o pessoal do semáforo também, se estiver escutando a gente aqui. E também a Misa, né? Que apesar de não poder ter ido para a viagem, que a Misa, só dando contexto, é uma amiga nossa aqui, que também estava planejando ir para a viagem com a gente, ela acabou podendo não ir, mas continuou ajudando no semáforo. Inclusive tem uma foto dela muito massa, sim, segurando cartaz. E a minha mãe também, porque minha mãe ela chegou a vender rifa também para mim. Obrigado, mãe. Então, a gente falou desse processo de arrecadação, né? Como é que foi essa experiência para a gente. O ouvinte deve estar se perguntando aí, será que a gente conseguiu ir? A gente conseguiu chegar em São Luís? Então, chegamos, né? Conseguimos aí com rifa, sinal, edital de financiamento de viagens acadêmicas da universidade. Então, é sempre importante destacar isso, né? Porque foi uma boa quantia. No geral, aí nós conseguimos arrecadar de sinal, rifa, de universidade, doação, os 14 mil, que era o que a gente precisava para um grupo de 9 pessoas, é isso? Ele me corrige, um pouco mais. Para vocês terem ideia, a gente estava saindo do Ceará, então, para chegar em São Luís, você pegava, nós fomos de ônibus, né? Então, Ceará, Piauí e Maranhão. Uma passagem em julho do ano passado, que foi quando nós fomos, estava custando cerca de R$400. Então, para um grupo de 10 pessoas, só aí tinha R$4.000, mais alimentação, hospedagem. Mas a gente conseguiu. Então, a gente chegou em São Luís. E aí, é lá em São Luís que se forma o coletivo, não é? Vocês concordam? O coletivo Viagens Históricas, que é de onde está saindo esse podcast, esse trabalho, se formou em São Luís. Porque até então nós éramos petianos e petianas. Mas aí o que acontece? Dando um spoiler para o ouvinte. A gente estava se formando e a gente ia se separar, né? De alguma forma. E aí a gente viu no Viagens Históricas, na construção de um coletivo, dentre outros objetivos, uma forma de estar unido
prol da ciência e em prol do coletivo, né? Tá junto. Para mim isso é muito importante. Então, eu queria que vocês contassem para o ouvinte como é que foi a viagem. Passou, de alguma forma, aqueles perrengues, mas como é que foi a experiência da viagem e a ideia de construção desse coletivo ali em São Luís. E podem descrever o que foi essa experiência de estar assim, num evento nacional com grandes, com historiadores e historiadoras que a gente leu e que a gente conheceu pessoalmente lá em São Luís. Podem nos contar aí para os ouvintes. Acho que tudo começou assim quando a gente chegou na rodoviária, que na compra das passagens, o Gustavo enfatizava a toda hora que nós ia de executivo, que nós ia numas poltronas, a coisa mais chique do mundo. E nós já tava com isso na cabeça. Aí chegou um ônibus e depois chegou outro. E o segundo ônibus que chegou era de andar. A gente ficou igual uns abestados, sentados assim em fila, com um monte de mala ré. Alguns estavam com mala quebrada, outros não podiam puxar o negócio da mala, porque se puxasse, aquele coisinha não voltava. Aí, tipo, foram puxar de uma colega, né, que eu não vou dizer o nome, aí, mulher, não puxa isso aí não, pelo amor de Deus, que não volta. Nossa, gente, isso era tão engraçado. Aí tinha a mala de outro, coitado, com as rodas quebradas. Gente, mas era muito engraçado. Não, sério. Muito bom. Aí começou aí, né? Segundo, quando a gente desceu na rodoviária de Sobral, né? Quando a gente desceu a rampazinha para pegar o ônibus. Aí chegou um ônibus, né? Que era o de andar. A gente foi lá e perguntou um homem que fica lá, trabalha na empresa de passagem, né? Aí perguntou, esse ônibus é o nosso? Mostrou a passagem. Disse, não é o de vocês. Aí voltamos para lá. E nós ficamos assim mais um tempo, né? E lendo o letreirozinho do ônibus e dizia que tinha o mesmo destino do nosso, né? Por pouco, a gente não perde o ônibus que a gente suou para comprar as passagens. Até que a gente foi lá de novo, igual uns abestados, com as malas tudo nas costas, arrastando. Até que, como disse, não, esse aqui é o de vocês. Aí a gente subiu, foi lá para cima, sentamos nessas poltronas, a coisa mais chique do mundo. Meu Deus do céu, parecia assim que eu tava num avião, o ônibusão no segundo andar, assim, do ônibus, né? Tendo a vista da cidade inteira. Aí começamos essa viagem, até chegar em uma outra rodoviária, acho que já era no Piauí. Não me lembro o nome da cidade. Aí foi a hora de nós merendar. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro para nós merendar? Compramos um monte de saco ré de pão antes de sair de Sobral, né? Compramos um monte de saco ré de pão e na rodoviária compramos só o café. E tava lá nós fazendo sanduíche com queijo coalho, que o Abel trouxe da fazenda dele. O queijo, a torazona de queijo do tamanho do mundo. E nós fazendo um sanduíche na rodoviária com os pão que nós tínhamos comprado, tomando só o café da rodoviária no copinho descartável. E assim foi, né? A gente não tinha o dinheiro para estar comprando lanche nas rodoviárias, porque comida em rodoviária é caríssima. E a gente não tinha o dinheiro, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou um dinheiro, foi um dia antes no Atacadão de Sobral e comprou um bocado de mulambo e levamos xilito, pão, essas coisas, um monte de coisa. E remédio pra não enjoar, né? E aí a gente foi assim, aí no meio tipo, quando tava no ônibus, a gente merendava, né? Tomava assim, comia o xilito, bebia água, essas coisas. E aí quando chegou a hora do almoço, né? Que essa daí foi assim a mais emocionante assim, pra mim, né? Que deu um pequeno desentendimento, né? Mas a gente é desse jeito. A gente se desentende, né? Mas se ama. Como qualquer outra família. E aí o prato era no peso. Teve um bonito que chegou pra mim assim, acho que eu tava do lado da Dan e da Mariana. Aí teve um bonito que chegou assim pra mim e falou assim, pra mim e para menina, né? Gente, vocês têm consciência que nós somos um grupo, tá? Vocês não vão botar muito não. Tá bom. Botei bem pouquinho, fiquei morrendo de pena da pobre da Dan. A bichinha botou só um pouquinho doida pra comer umas comidinhas lá, eu nem me lembro o que era, uma saladinha a mais. Aí eu botei só um pouquinho também. Nosso prato deu assim uns R$22, né? Quando chegou o prato do menino, deu R$40. Menina, nessa hora, eu e a Dani ficamos doidas, porque nós ficamos muito chateadas, porque a gente não tinha botado as coisinhas que a gente queria, com medo de dar caro. E o pobre rei do menino, porque eles comem muito, né?
Aí eles botaram no prato dele o que eles comiam. E deu caro, né, realmente. Aí pronto, menino, nós ficamos doidos. E esse dinheiro não vai dar e não sei o quê. Porque tudo enquanto, gente, o dinheiro era contado, era realmente contado. E a gente não tinha, assim, né, tanto dinheiro pra estar gastando assim, né, mesmo que fosse com alimentação, mas a gente tinha que regrar essa parte da alimentação, então era muito assim, a gente ia muito, tinha vontade de comer as coisas, tanto é que eu não me lembro de ter comido muita coisa, assim, típico do Maranhão, né, porque os pratos realmente são um pouquinho mais salgadinhos, que não dava no nosso orçamento, né, infelizmente. Mas no último dia a gente conseguiu visitar uma cidadezinha e eu comi, nossa, super bem. Me lembro de uma banana, ficou tipo um chipzinho, ela ficou muito crocantezinha. Nossa, aquilo ali foi assim, arrebatador pra mim. Foi uma das coisas que eu provei de lá que eu mais gostei, assim, da cidadezinha que a gente visitou, que foi em Alcântara. Então, assim, a gente encontrou um self-servicezinho lá quando chegou, e o prato era R$ 13, se eu não me engano. Pronto. Meu Deus, aquilo ali pra gente foi o encontrar um ouro, assim, uma jaziga de ouro que de lá a gente foi almoçar lá todo dia, e aí perguntamos se o dono de lá dava desconto, né? E ele deu o desconto. E foi muito bom, assim, essa parte de pensar o coletivo, né? De pensar assim, vamos economizar aqui, porque a gente vai precisar ali. Então, tinha todo esse trabalho, todo dia a gente prestava conta, todo dia a gente viu quais foram os gastos, o que a gente tinha que gastar de menos, focar nisso, focar naquilo. E aí, no Maranhão, na pousada, a gente já estava lá, não tinha café da manhã, né? Mas tinha uma cozinha e o dono disse que a gente poderia usar. Então, o que a gente fez? A refeição do café da manhã, a gente comprava numa padariazinha perto e também não tinha água, e a gente comprava os garrafões de água lá e aí guardava na geladeira dos quartos e comprava o café da manhã e fazia na cozinha deles, né? Então a gente comprava pão, comprava ovo e também a gente economizou no jantar para conseguir ir para Alcântaras, né? Para a cidade de Alcântaras, que acho que é um distrito, não sei. Sei que através de um barco, né? Vai de um barco para lá e a gente tinha que passar o dia lá. No caso, a gente tinha que fazer uma refeição lá, né? E a gente pensou que era caríssimo, né? Porque é uma cidade turística e tudo mais. Então a gente foi economizando durante a semana toda. Então a gente só pagava o almoço de R$ 13 e gastava o café da manhã e o jantar comprando nessa padariazinha. E aí a gente economizou muito, ainda bem, né? Graças a Deus que a gente conseguiu economizar e foi para Alcântaras. Então lá em Alcântaras a gente se esbaldou, a gente comeu bem, pelo menos eu. E aí a gente visitou, menino, o que eu me lembro de lá, a gente contratou um guia de lá, que ele era o mesmo dono do restaurante, né? Meu Deus do céu, esse senhor, ele é abençoado, viu? Pense. Olha, quando vocês forem, eu não me lembro o nome dele, mas alguns meninos lembram e vão dizer daqui a pouco, mas eu só contar a história. Meu Deus do céu, o homem fez a gente andar de cabo a rabo essa Alcântara. Gente, era uma ladeira assim, enorme. Era o seu Cláudio. O seu Cláudio, ele é guia lá de Alcântara, né? Então, ele é maravilhoso. Minha filha, um guia excepcional. Mas também, minha amiga, você vai andar. Se você for com ele, você vai andar. Porque o homem, ele não para um segundo. Ele desce e sobe essa ladeira, explica de um tudo, gente. Ele é maravilhoso. Eu adorei. Teve gente que ficou pelos caminhos, porque realmente, gente, é muito ruim de subir lá, a ruazinha toda de pedra e a gente subindo ladeira, mas foi muito bom. Essa é uma das minhas experiências mais, sim, agradáveis lá, que eu adorei. Alcântara foi um dos passeios mais legais que a gente fez lá, o único, né, que a gente fez lá, mas que foi, assim, inesquecível para mim. Então, dando continuidade, né, para o ouvinte entender, o evento ficava em São Luís, na capital do Maranhão, e perto de São Luís tem uma ilha, que é a Ilha de Alcântara, que a Erika falou. E essa ilha, assim como São Luís, tem centros históricos, né? Então, a gente foi de Tacamarã, né, um barquinho que a gente pegava lá no CAPS, né, de São Luís, e foi para Alcântara. Foi uma experiência muito bacana, para mim também. Inclusive, eu gostei mais de conhecer Alcântara, porque a gente teve o auxílio do seu Cláudio, né, que era um guia, do que São Luís. Porque São Luís a gente ficou meio, assim, turista bobinho, né? A gente ia para um lugar, ia para o outro, mas não tinha ninguém para contar a história do local mesmo, enquanto que lá em Alcântara, seu Cláudio era morador, então tinha uma perspectiva muito boa para vocês entenderem
Alcântara é uma cidade muito X assim, na história do Nordeste, uma ilha, né? Ela foi ponto-chave para os portugueses, porque ela tinha uma localização específica no oceano, se não me engano, e também para os indígenas. E até hoje ainda tem comunidades quilombolas. Então foi uma experiência muito bacana de conhecer a ilha. Foi muito show. Então, com relação à viagem em São Luís, quem mais quer apresentar alguma coisa? Complementando o que a Érica já deu início, e é uma pena vocês não verem a nossa cara, porque a gente estava morrendo de rir aqui, relembrando das coisas que a gente passou, porque de fato foram coisas assim, muito engraçadas. Antes da gente propriamente ir para Maranhão, a gente se organizou e a gente fazia reuniões mensalmente, tanto para a gente poder organizar as verbas financeiras para poder ir, e também do que a gente ia poder ou não gastar no Maranhão, porque como a Érica falou e os demais, a gente não tinha realmente dinheiro para ir, e o dinheiro que a gente tinha conseguido assim, era pouco, né, e não dava para a gente, de fato, luxar. Então, a gente teve que ser um pouco escassos em algumas coisas, como a Érica falou, a gente levou alimento, né, a gente comprou aqui em Sobral xilito, biscoito, pão, para a gente poder fazer essas alimentações como café da manhã, janta, a gente realmente só comprava almoço, porque a gente não tinha esse dinheiro, né? Então, a gente foi realmente fazendo escolhas para a gente poder, de fato, conseguir ir para Alcântara, que era uma vontade que nós tínhamos, né? Então, a gente passou quase a semana toda lá, e Alcântara foi um dia que a gente falou assim, não, a gente vai realmente, Alcântara a gente vai comer bem, a gente vai realmente visitar e fazer todas as coisas que a gente não fez durante a semana, porque a gente foi realmente economizando tudo para dar certo, a gente pelo menos ter uma refeição bacana na viagem, né? Então, eu confesso a vocês, agora falando de Maranhão, né? Eu não estava, assim, pensando que nós iríamos, porque eu estava, assim, pensando que, tipo, não ia dar certo, que a gente não ia conseguir dinheiro, porque, gente, é muito caro, real, assim, é muito caro, né? E principalmente para o nosso grupo, que a gente nunca nem saiu do estado do Ceará, a gente pensar em ir para Maranhão era uma coisa, assim, longe da realidade. Então, tudo era muito caro, a passagem era muito caro, as coisas que você ia comer durante a viagem era caro, para você se manter a pousada, tudo isso era muito caro. Então, eu, Andressa, achava que não ia dar certo. E aí, quando os meninos compraram a passagem, né, que foi o Gustavo comprou online, e eu vi o PDF no meu celular, foi nesse momento que a ficha caiu para mim. Eu falei, não, de fato, nós vamos para Maranhão. Porque até então, eu achava que não ia ser possível. E aí, para a gente chegar até lá, foi a maior comédia, porque todos nós aqui do grupo, né, somos filhos e filhas de trabalhadores rurais, de pessoas que trabalham operários, né, empregadas domésticas, enfim, entre outras, e a gente realmente não tinha materiais para poder ir. Então, a gente saiu pedindo roupa emprestada, porque a gente realmente não tinha condições para ir. E aí foi muito engraçado isso, porque a gente estava na rodoviária totalmente perdido, não sabia qual era o ônibus, não sabia o que era nada, e a gente estava com muito medo de perder, e a gente saía perguntando às pessoas, eu acho que o pessoal não estava mais aguentando, e a gente também, né, muito gasguito lá na rodoviária, morrendo de achar graça, e falar alto, porque o grupo é assim, né, a gente é desse jeito mesmo. Então, quando a gente chegou na rodoviária de Maranhão, que eu desci do ônibus, eu fiquei assim, meu Deus, realmente nós estamos aqui. E a experiência, né, de estar nesses ambientes, né, de estar em um evento histórico, ele é muito importante para a nossa carreira enquanto universitários, né, e futuros professores. E nós sabemos que não é uma realidade de todos, né, então a gente foi para alguns eventos da AMPU, para algumas mesas redondas, né, a gente sempre, durante o dia, andava mesmo a pé, e à noite, devido ser um pouco perigoso, a gente utilizava de Uber, porque a gente não tinha, né, essa condição de estar direto andando de carro, embora fosse longe, a gente ia a pé. Então, a gente conseguiu ir para algumas mesas, e a gente foi para Maranhão porque a gente ia apresentar no simpósio temático. Então, esses ambientes, né, eles são muito importantes para a gente.
E desde o começo aqui, né, da nossa fala, a gente fala que teve muitas humilhações, mas é porque quando você é aluno e quer pesquisar, você não tem onde tirar, né? Então, realmente, você tem que ir para esses recursos de pedir dinheiro na rua, de ir para o sinal, de fazer vaquinha online, de estar perturbando o povo, porque você não tem recurso. Então, se você quiser, a gente fala isso, não é romantizando esses processos, né? Mas é para você entender que é muito complicado, né? E principalmente quando você quer seguir essa carreira acadêmica de pesquisa, você vai ter muito empecilhos durante o caminho, foi o que aconteceu. Então, eu vejo, né, eu realmente não sou mais a mesma desde que a viagem aconteceu, porque você vai tendo uma consciência de classe, uma consciência que você não tem condição, uma consciência que você tem que ir para outro recurso para você conseguir alguma coisa. E uma das coisas que mais ficou assim visíveis para mim é que é só no coletivo que se constrói. Então, só foi possível a gente ir, por quê? Porque estava todo mundo na causa mesmo, né? A gente foi dividido por várias secretarias, Secretaria de Finanças, a secretaria ficava só com o dinheiro do sinal, a secretaria que ficava responsável para a postagem, no que a gente estava utilizando ainda, o Instagram do PET, a gente também se organizava para poder pedir dinheiro para os professores e professoras, para organizar o nosso sebo, então foi só no coletivo que se construiu alguma coisa, né? Isso é muito importante. E eu não tinha essa mentalidade, não tinha essa ideia, até passar por essa vivência que foi se organizar para ir para o simpósio no Maranhão. Né? Então, quando a gente chegou lá no Maranhão, a gente foi para a pousada, que ficava um pouco distante do sítio histórico. E eu confesso que uma das primeiras coisas, né, que quando eu entrei na cidade do Maranhão, que a gente pode ver, é as desigualdades que são extremamente gritantes, né? Então, o centro histórico é uma coisa, a margem ali periférica do centro histórico é outra coisa, e a parte litoral também é outra coisa. A gente conseguiu estar nesses três ambientes e a gente consegue ver como que é as coisas, né? Como que tem muita desigualdade na cidade, assim, é berrante, é gritante assim mesmo, quando você entra, você consegue ver. E a nossa pousada ficava assim, um pouco distante do centro histórico, então a gente teve nessa outra realidade de estar naquele bairro, da gente ver as casas, da gente ver as pessoas ali na rua, então a gente conseguiu se relacionar também com outras pessoas. Uma das coisas muito importantes que eu achei foi a nossa viagem para Alcântara, porque realmente fez com que eu tivesse experiência que até então não tinha, né? Então, Alcântara é uma ilha e tem muitos ribeirinhos ali, e uma das coisas que não era do nosso comum é que boa parte daquela comunidade não tinha energia elétrica, né? Então, eles ainda utilizavam de outras ferramentas, como lampião, entre outras coisas, e quando a gente foi visitar, se eu não me engano, estava uma empresa, né, de eletricidade que iria ali implementar placas solares na ilha, né? E aí a gente conversou com o morador, que era o seu Cláudio, e ele falou que era muito positivo, que, né, finalmente teriam energia, mas a parte negativa é que uma série de moradores iriam perder as suas casas para que essas placas solares fossem instaladas, né? Então, a gente tinha essa dualidade, né, que tinham moradores que estavam felizes porque teriam energia e outra série de moradores que não estavam felizes porque iriam perder o único ambiente de lar que eles tinham. Então, a gente estar nesses locais, né, é muito interessante porque te faz pensar sobre causas que às vezes não é sensíveis para ti porque não faz parte da tua realidade. Então, quando eu cheguei lá, uma das coisas que mais, assim, me tocou mesmo foi isso, né, de pensar, inclusive a gente até achou uma senhora que ela até comentou sobre isso, eu não lembro o nome dela agora, que ela pegou e falou sobre isso. A gente não tem onde morar e a única casa que nós temos vai ser destruída. E para onde que a gente vai? Né? Então, eu acho que isso me marcou bastante durante a viagem, né? Que foi observar essas realidades, observar esses costumes, né? São Luís é uma cidade que ela exala, assim, muitas cores, muita cultura, muito grupos, né? Então, você vai andando e, principalmente, como a gente foi na semana do evento, então tinha muitos historiadores. Então, assim, o campo histórico de São Luís estava completamente lotado de pessoas, de historiadores. Então, foi muito importante também,
porque a gente conheceu historiadores que a gente só lia os textos na graduação, e aí você pá, e vê aquela pessoa que tu lê, que tu, né, não conhece. Então, assim, foi muito importante, foi muito bom, gente, sério, de verdade. E uma das coisas, né, que até que eu penso que o grupo Viagens pode ser, é que sirva de inspiração para outros grupos também, né, para outras pessoas que pensem em criar um grupo, porque, assim, é muito complicado, é muito difícil, a gente tem uma série de dificuldades, mas é possível, né, não é uma coisa impossível. E esses ambientes, eles têm que ser habitados por nós, né? Então, por mais que tenha ainda a dificuldade de ser ambientes ainda um pouco elitistas, um pouco complicados, né? Para nós temos que ocupá-los. Então, foi incrível a minha experiência com a viagem. Só teve uma coisa muito engraçada, foi a gente estava voltando de Alcântaras para ir para Maranhão, que estava lotado, eu não, acho que é um barquinho, né? Até esqueci qual é o nome. E aí eu nunca tinha andado de barco, né? E até então tinham falado que o passeio ia ser curto, era mais ou menos uns 15 minutos, né? Foi o que eu pensei. Só que durou horas, horas. E tipo assim, para quem não é acostumado a andar naquilo, é horrível. E eu achava que ia ser maravilhoso. Mas quando o negócio começou realmente a andar e saiu do rio para entrar realmente no mar, que tem as ondas, aí você percebe que o negócio é mais embaixo, né? E aí na volta, eu lembro que o barco ia sair mais ou menos umas 3 horas, e a gente foi 1 hora lá para a parada, e quando a gente foi, o barco já estava lotado. A gente foi 2 horas antes e já estava lotado. A gente conseguiu alguns assentos, mas infelizmente a gente não conseguiu ficar perto, a gente ficou longe. E eu lembro que eu fiquei ao lado da Érica, né? A gente ficou juntas. E quando o barco começou a chegar as pessoas, um bêbado, ele acabou sentando do meu lado. E aí foi a maior comédia, porque ele estava muito bêbado, e aí a gente achava que ele ia vomitar em cima da gente, e uma série de coisas, né? E entre elas, no decorrer da viagem, começou a chover, e foi naquele momento que eu pensei que aquele barco ia virar, que a gente ia morrer, que não ia dar certo, porque estava chovendo, tudo muito forte, e a galera querendo fechar as coisas, e tinha muitas pessoas que estavam bebendo no barco, o que piorava muito, e o bêbado que estava ao meu lado, ele simplesmente queria deitar no meu colo, né? E aí eu não sei se ele estava utilizando do mecanismo de ser homem e eu ser uma mulher, e ele achar, né, que meu corpo é público e poderia ficar encostado em mim, ele queria deitar no meu colo, e aí eu comecei a tirar ele de perto de mim, e aí foi aí que ele me deu uma cotovelada na minha costela, e eu falei, meu Deus, eu não acredito que esse homem vai pirar aqui. E o mais, assim, né, revoltante é que tinha outros homens próximos e eles ficavam rindo da situação e em nenhum momento eles me ajudaram, né? Hoje em dia eu conto a história rindo, em forma de piadas, de brincadeira, mas na hora foi algo que realmente me incomodou muito. Mas essa só foi a parte, assim, ruim, né? Foi realmente esse bêbado. Mas, do mais, foi maravilhoso, incrível e voltaria para lá demais, porque foi uma experiência muito bacana. A gente fala dessas coisas brincando, que a gente está lembrando, né? Mas são várias questões muito sérias, né? Que tem um problema de gênero e de classe na universidade, de investimento em políticas públicas no Brasil, que você vê que não tem investimento numa carreira acadêmica, não tem investimento para os professores viverem bem, né? Então, dando sequência ainda, vou passar a palavra para o Abelardo. Não, pois é, a minha ficha foi cair quando a gente chegou, assim, chegamos na rodoviária, já estava felizão, mas quando a gente chegou na pousada, que a gente subiu naquela laje, assim, que tinha lá, que eu fiquei olhando, assim, ao redor, eu fiquei olhando por cima a cidade, aí foi aí que a ficha caiu, né? E, tipo, eu achava muito massa que eu descobri um lado que eu não sabia que eu tinha, que era o lado pechincheiro, na época. Que foi o caso que foi a Érica, né, que falou, né, do almoço barato e tal. Que eu cheguei lá de novo, tá aí a questão da timidez, né? Que eu acho que foi quando eu perdi lá no semáforo, que eu fui lá no dono do restaurante e fui pedir a pechincha assim na cara de pau, fiz um acordo com ele e aí a gente conseguiu um almoço super barato. Foi um orgulho para mim ter conseguido a pechincha, parece besteira, mas eu fiquei, pô, consegui.
eu consegui fazer o acordo e tal. E um momento massa para mim também, como a Andressa tinha falado aí, que a gente conheceu uma galera que a gente pesquisa, uma galera que a gente leu, e uma galera que a gente já conhecia também pela internet, né? Eu lembro que a gente tava de boa lá em frente à universidade, lá de Maranhão, onde estava ocorrendo, né, o evento, e algumas mesas, e a gente conversando e tal, e do nada, eu não lembro se foi a Cássia ou foi a Andressa, que me apontou um casal de historiador que a gente conhecia, né, na internet, né? E aí ficou lá os três, né? Será que a gente vai? Será que a gente não vai? E de novo, eu fui na doida de querer criar momentos e tal. E eu fui lá falar com eles e a gente conseguiu uma foto. É o Gole de História, né? Que a gente conhecia eles pela internet. E aí eu fui lá conversar com eles, tiramos foto. Eu postei tanto no meu perfil pessoal, como no meu perfil também, que eu tenho uma página, né? Historicismo, para quem quiser, é nóis. E aí foi muito massa, né? Eu lembro também, e eu vou falar parte por parte de alguns historiadores que a gente conheceu, né? Teve o Gole de História, que a gente conheceu. E eu lembro que a gente estava em um evento que era do CNH também, né? Do Simpósio Nacional, que era as bancas para vender livros, né? E aí foi nesse dia que a gente conheceu dois historiadores que a gente já conhecia, um pela internet, o outro que a gente lia também, que foi o Durval, né? Que a gente estava lá, e aí foi um amigo nosso, né? Que falou que tinha encontrado ele por lá. E a gente estava lá e conhecemos eles e tal. Tiramos fotos, inclusive tá no nosso perfil também. E um que o Gustavo tava que nem uma criança mesmo, assim, querendo conhecer, que era o Daniel, né? Do História Pirata. E aí eu lembro que ele passou o dia todo, dizendo, o dia todo barra viagem toda, né? Dizendo que queria conhecer ele, queria ver ele, que ele estava por lá. E aí foi muito do nada, a gente, assim, desesperançoso mesmo, que ia conhecer mais gente. A gente já estava já conformado, tinha conhecido o Durval, pelo menos, e o pessoal do Golem, né? E aí, do nada, a gente estava sentado. Eu não lembro se foi o Gustavo que viu primeiro. Eu sei que foi alguém do grupo que viu e apontou pro Daniel. E aí, tipo, foi o grupão, assim, correndo, assim. Eu pensei que ele ia ficar com medo, real, de um grupo do nada de abordar ele e tal. Só que ele foi super gente boa e tirou foto com a gente também. Outro momento, e aí foi 2 momentos de desespero, né? Foi 2 momentos de desespero que eu tive, que foi quando eu me perdi por alguns minutos, que a gente foi conhecer o Museu da Gastronomia de Maranhão. E aí, quando a gente estava saindo, eu não lembro para onde é que a gente ia, a gente tinha combinado de ir. Só que quando a gente estava saindo, eu demorei para conversar sobre o vídeo, que eu tinha gravado um vídeo, né, para a gente postar no perfil do Pet, sobre o rapaz que estava apresentando, estava guiando dentro do museu, né, eu gravei ele, e eu fui pedir autorização para a gente postar. E nisso, o pessoal do grupo já tinha todo indo embora, e eu conversando com o guia. E aí, quando eu saí, meu Deus, cadê o pessoal? E o pessoal mandando mensagem para mim, só que eu tava sem internet, eu acho. Sei que eu fiquei rodando, desesperado, assim. Vou me perder em São Luís hoje, e eu já não tava sabendo, eu estava pensando já em voltar pra pousada, pra pegar a internet lá e dizer, ó, galera, tô na pousada. E outro momento de desespero foi de novo no barco também, na volta, no meio da chuva, que eu lembro que eu tava com a Su, né, com a Suelen. E aí começou a chover, caiu um temporalzão. E aí tinha duas mulheres que eu fiquei mais desesperado por elas, não pela gente. Porque eram duas mulheres sem treinamento nenhum, pelo menos eu acho que não. Tinha umas lonas, né, assim, nas laterais do barco. E aí a gente estava vendo aquela arrumação de essas duas mulheres quererem fechar aquela lona. E elas meio que botavam o corpo para fora do barco em uma chuva super forte, com onda super forte. E nós, meu Deus, aquela mulher vai cair. E eu, assusto, ficava só olhando aquilo, desesperado. E até que veio um senhorzinho que parece que, aparentemente, ele trabalhava no barco, né? Eu digo isso porque ele estava tanto na ida como na volta, e ele estava organizando algumas coisas dentro do barco. E aí ele foi lá e deu um nó, acho que ele até já foi até marinheiro, né? Porque ele usava um bonezinho da marinha, não sei. E, enfim, a gente ficava desesperadaço nessa hora aí. E outra coisa também foi a questão do dinheiro, né? Do coletivo, do jeito que a gente estava administrando o que a gente gastava e tudo, e sempre era no dinheiro do coletivo, né? E o jeito que a gente conseguiu administrar aquilo também ficou marcado para mim. Porque, enfim, porque foi muita responsabilidade pra gente.
e no meu caso também, foi a primeira viagem que eu fui, primeira viagem ir para outro estado também, né? E também porque eu fui sem um responsável, né? Porque sempre minhas viagens era quando eu era bem mais novo também, e eu sempre ia com um responsável. Para mim, sempre quem ajeitava as coisas eram meus pais ou meus tios, enfim. E aí dessa vez fui com um grupo de amigos, né? E, tipo, todo mundo da mesma idade, e eu nunca tinha tomado essa responsabilidade de estar com dinheiro, de saber o quanto gastar, né? E aí, para mim, isso foi marcante também. Poxa, então, muitas memórias, né? Para o ouvinte conhecer, muito bacana conhecer todo o grupo. Então, só para fechar esse processo da viagem, né? Vocês têm uma lembrança de turista, primeira viagem, tudo isso foi muito bacana, mas também o evento acadêmico, né? Para vocês terem ideia, o Simpósio Nacional de História é o maior evento que tem de historiadores no Brasil, né? Na Associação Nacional de História. E aí o que acontece? Tinha muita gente que, como a Abelardo falou, a Andressa falou, que a gente conhecia, assim, que você lia ou tinha participado de evento acadêmico online, mas não conhecia pessoalmente, né? Então, como o Abel falou, conheceu o Durval Muniz, por exemplo, que é alguém que a gente já tinha lido, é um grande historiador muito lido, né? História das regiões, historiador nordestino que é lido no Brasil todo. Foi muito bacana a experiência de conhecer o Durval, né? E a gente conheceu também o Daniel, que aí eu era o Gustavo que ficava perturbando, porque eu queria muito conhecer o Daniel. Para quem não sabe, o Daniel era professor da UNB e atualmente está na USP. E ele tem um programa História Pirata, né, de História Pública. Inclusive, História Pirata, História FM são inspirações para a gente, né, de estar dentro desse trabalho de história pública, de construção de podcast, de inspiração mesmo, assim, profissional. E aí conhecer o Daniel, pois, foi muito bacana. Inclusive, ele é super gente boa, muito educado. E eu, Gustavo, conheci particularmente também uma professora, né, a Viviane Borges, da UDESC de Santa Catarina, que trabalha com o Carandiru, né, com a história das prisões, que é meu tema de pesquisa. E aí, eu lembro assim que eu mandei uma mensagem. Eu sabia que ela estava no Maranhão, né, e eu li a bibliografia dela. Pô, você queria conhecer meu trabalho e tal, a gente ia estar em Bânia, ela disse que não podia, mas que eu podia ir até o simpósio, né, porque a gente era graduando e a gente, infelizmente, a AMPU não deixa os graduandos irem para o simpósio, e aí eu fui para um simpósio de história do crime, né, história da criminalidade, e conheci a Viviane, o Bretas, que são pessoas muito conhecidas dentro dessa área, então foi uma experiência muito bacana de conhecer essa galera, né, de fazer relacionamento pessoal, acadêmico mesmo, e descobrir que de alguma forma isso é possível para a gente, né, porque até então, tipo, mestrado, mundo acadêmico é uma coisa muito longe da nossa realidade. Então, para a gente ir encerrando o último bloco, né, vocês já perceberam que a gente tem uma história de um grupo. Até então, nós estávamos somente como PET, né, certo? E aí, como é que foi? Nos contem aí para o ouvinte, como é que foi esse processo de criar um pós-PET, que seria o Coletivo Viagens Históricas? Como é que se deu essa ideia de pensar, por que viagens históricas? Acho que o ouvinte já deve estar deduzindo, né? Mas como é que foi a construção desse coletivo de história? Nós temos, agora, estamos saindo, a maioria desse formato saindo do PET, mas continuamos juntos nesse trabalho coletivo de viagens históricas. Nos contem aí. Eu lembro que estava indo eu, a Su e a Érica dentro de um Uber. Eu acho que era para ir comprar passagem para a volta já. Mas eu lembro também que eu tinha comentado já com alguns, eu não sei se já tinha falado com o Gustavo sobre isso também. Foi dentro do Uber que eu estava meio que espalhando a ideia pro grupo. Eu tinha falado pro Gustavo, não lembro se eu falei pro Marcelo, acho que eu também falei, naquelas noites em cima da varanda. Mas eu também falei com as meninas, né, com a Su e com a Érica, porque eu sou uma pessoa muito emocionada, né? E aí eu também não queria eu não queria me afastar do grupo. E aí, sabendo que muita gente já ia se formar e estava em processo de formação, inclusive eu também, eu estava com medo desse afastamento e também queria continuar com essas experiências, né? E aí, como eu acredito também que o grupo também queria continuar com as experiências de viagens acadêmicas e tal, eu fiquei com medo da gente se separar e por conta disso a gente não, com as dificuldades da vida mesmo, né? A gente não se conecta mais, a gente não conversa mais sobre, enfim.
E aí eu tava falando com essa galera, com os meninos, né? E com as meninas, que eu tava pensando em formar esse grupo, porque eu já tenho uma certa experiência, como eu falei na minha fala anterior, que eu tenho uma página e tal, e eu já tinha uma certa experiência com essa página, né? E eu pensei em fazer uma página do grupo mesmo em si, e de novo, que eu já tinha falado anteriormente, né, que a gente já tinha uma certa experiência dentro do PET, com essa questão de páginas, de publicação e tal. E aí eu pensei em fazer o grupo. E aí o nome surgiu Viagens Históricas por conta da viagem, né? E o intuito também do grupo de início era da gente se formar para ir para o 33º Simpósio Nacional de História, né? Que seria lá que vai ser, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E, enfim, foi mais por conta disso mesmo, por essa ideia. E aí a gente começou a pensar nisso, se eu não me engano, quando a gente chegou já, né? A gente começou a falar de fato sobre o produto, né? Viagens Históricas, né? O grupo, né? Enfim, foi mais uma questão de também continuar juntos e promover movimentos para a gente continuar essas viagens históricas. E aí, se alguém que eu conversei também quiser complementar alguma coisa que eu não lembro de tudo. Então, dando continuidade, a gente teve aí na própria viagem, né, a formação do grupo, né? A gente percebeu, por exemplo, naquele semestre, estava se formando a Érica e a Dani, né? E aí a gente estava lidando com esse sentimento de, meu Deus, vai sair. E a Mariana já tinha se formado. Então a gente estava percebendo que, de alguma forma, a galera ia se desligando, se distanciar, porque, por exemplo, ninguém aqui mora na mesma cidade. Para vocês terem ideia, Sobral é um polo urbano e as pessoas vêm de interiores, de cidades pequenas. E aí, isso era uma forma de continuar junto. Então, beleza, a gente, vamos continuar com o grupo. Então, passou um tempo, né? A gente voltou para o Ceará, e aí acho que a gente criou uma página, mas aí, tanto sem organização e tal. Até que a gente fez a primeira reunião, né? Depois da primeira reunião, a gente começou a delimitar organizações burocráticas. Então, o que a gente vai fazer? Quem nós vamos ser? Qual vai ser o nosso trabalho? E aí, claro que o objetivo principal é sempre trabalhar com história pública. E aí, o que a gente fez? A gente iniciou essa reunião, então, vamos decidir, vamos publicar primeiramente no Instagram, né? E aí, a gente delimitou funções, tal, publicação. E aí, vocês vão nos seguir, né? A gente vai deixar aqui no link o Viagens Históricas, que a primeira ideia era o quê? Manter esse status de viagem, né? Viajar, eventos acadêmicos juntos. A gente criou também um sebo, né? A gente vende livros no momento só presencial, aqui na zona de Sobral. E a gente criou o Instagram com postagens sobre histórias, sobre diversos temas. E aí um projeto que ficou para posterior era um podcast que a gente está realizando agora, né? Isso a gente iniciou em 2023, no primeiro semestre, segundo semestre, e pensou em realizar o podcast no início de 2024, né? Então é aí que a gente vai se programando e tal. Então foi assim que surgiu o Grupo Viagens Históricas, né? A gente veio de um programa do PET, participou dessa experiência coletiva e deu continuidade. Então agora a gente já está mais ou menos organizados, né? Já temos nossos objetivos. Então eu gostaria de perguntar para vocês, já que a gente está organizado, criou aí esse coletivo de viagens históricas que publiciza o conhecimento histórico, quais são aí os programas, os objetivos para 2024, o que o Viagens Históricas está produzindo, para onde que a gente quer ir, o que a gente vai fazer? Bom, acho que o Gustavo já deu um resumo, né, de tudo que nós somos e o que nós queremos fazer. Então, em 2024, os nossos maiores projetos a gente dar continuidade de uma forma bem responsável, que é a criação do podcast, onde a gente vai trazer alguns convidados para poder compor aqui, né, o nosso podcast. Nós já estamos montando os nossos calendários, o que deixa a gente muito feliz, porque finalmente a gente está vendo o nosso projeto ganhando corpo, porque até então era só ideias, né? Eu lembro também que a gente estava um pouco receoso de criar um podcast por não ter materiais, não ter
um microfone bacana, enfim, não ter um ambiente silencioso, mas a gente sabe que se a gente for realmente fazer, quando só tiver esses materiais, a gente sabe que a gente não vai fazer. Então, a gente estava até caminhando para outras coisas, né, para continuar no Instagram, mas o Gustavo insistiu, e é uma das coisas que ele sempre fala no grupo, né, a gente que é do grupo do WhatsApp, viagem, sabe, que tá lá, podcast, meu Deus, faz o podcast, então a gente está realmente tirando esse projeto do papel e dando seguimento a ele, e diante de passagem estou muito contente, porque esse é o nosso piloto, e finalmente está dando certo. Nós não temos materiais ainda, não temos um grande microfone em um estúdio, mas com o pouco que nós temos, eu acho que já é assim o necessário para a gente criar mesmo. Entre outras coisas, a gente estava se planejando para ir para o simpósio da Ampul, que seria em Minas Gerais, né? E aí os meus colegas podem me corrigir, que eu não lembro muito bem. Só que, de antemão, veio a proposta que o professor Tito nos avisou. Primeiramente, ele avisou para o Abel e para o Gustavo, que iria ter um evento em Rosário, na Argentina. É Rosário, né, o nome? Na Argentina, e eles estavam recebendo alguns trabalhos desde que a sua temática se encaixasse nas mesas. E foi através disso que a gente começou a compartilhar esses editais no grupo e surgiu a vontade de ir para a Argentina. Né? Um pouco audaciosos, sim, mas a gente está querendo muito ir, então todo mundo do grupo colocou os seus resumos, enviou os seus resumos para cada professor responsável pela mesa temática, e os resumos foram aceitos, então isso também foi uma coisa que me deixou assim até um pouco, caraca, vai dar certo. Então a gente está se organizando para poder ir para a Argentina. Assim como o Maranhão, nós não temos absolutamente nada, só mesmo a vontade de ir, mas nós estamos se organizando, assim como a gente fez no Maranhão, né? A gente está já organizando o nosso recurso financeiro, onde a gente vai trazer parcerias, né? Vai atrás de parcerias para a gente poder realmente fazer com que essa nossa vontade possa ser feita, né? A gente possa realmente ir para a Argentina. E aí também a gente tem que ser muito realista, né? Que a Argentina é longe um pouco da nossa realidade, por isso que a gente tem que se organizar muito bem, né? E realmente atrás de retorno financeiro. Então, a gente tá com isso, né? Inclusive, a gente vai estar no nosso Instagram, sempre mostrando nossa vaquinha online, né? Então, você, ouvinte, que queira ajudar, a gente vai estar divulgando a vaquinha, tanto aqui como nas nossas redes sociais, para que você também possa ajudar e fazer com que nós possamos realizar esse sonho, né? Que é de continuar fazendo pesquisa séria, pesquisa de ciência e história, e indo para outros ambientes além do Ceará, né? Então, basicamente isso. Os meus colegas vão complementar a minha fala. Então, a Andressa fez aí nossa propaganda, né? Quem tá aí, chegou o final do mês e tá sobrando um dinheirinho grande, né? E você, precisa ajudar aí alguém. Então, quem puder nos ajudar a chegar na Argentina, a gente tá com a vaquinha online. E aí você pode dar a doação que você quiser. Nos sigam no Instagram, né? Vamos tirar o link aqui. E a gente também tem o Apoia-se, né? Se você quer ser um doador, um parceiro do Viagens Históricas, você pode colocar lá o valor que você quiser. E aí vai ficar uma parcela recorrente no seu cartão de crédito. Então é isso. O que mais vocês têm a acrescentar? Para seguir a gente no Instagram, que a gente produz conteúdo histórico, a gente indica livro, indica filme, a gente também fala sobre os temas, né, assim, de notícias que estão acontecendo, a gente também traz conteúdo histórico para lá. Então, se vocês sigam a gente, vão ser muito bem-vindos e bem-vindos. A gente também tenta ficar famoso no TikTok, né? Por enquanto é com bobagens, mas é um projeto que tá na gaveta, mas que vai caminhar mais pra frente para se tornar uma coisa mais séria. Mas por enquanto, se vocês quiserem rir lá das nossas besteiras, tá lá. E pegando o gancho que vocês estão falando no Instagram, para quem a gente falou aqui da viagem, escreveu, mas lá o nosso primeiro vídeo no nosso perfil do Instagram tem um compilado de cenas, né, de vídeos que a gente fez lá em São Luís. Então, se vocês quiserem conferir para ver mais ou menos como foi a nossa experiência, saber, né, por onde a gente passou, confiram lá, interagem com a gente, e é isso. Sobre o podcast, agora voltando,
para criar mesmo expectativa para vocês, né? E a gente já está com alguns convidados confirmados, né? A gente já tem uma agenda com os convidados. E o que eu posso dizer é que são convidados tops e que vocês vão se interessar pelos temas e pelos convidados também. E continuar acompanhando a gente aqui, porque o podcast vai para frente. E só um spoiler, bem simples aqui, bem básico, é que um dos nossos convidados, que vai vir para o podcast, a gente fez contato com ele lá em Maranhão, né? Então, a gente conseguiu ter um contato com ele lá, conversar com ele, e ele aceitou participar do nosso podcast. Então, essas pontes que a gente faz, né, são muito importantes. Por isso que a gente tem que estar nesses locais para que a gente possa fazer pontes também. Então, vem muita novidade bacana, muito convidado, é interessante, que faz pesquisa séria. E vai ser um prazer a gente compartilhar aqui no nosso podcast. Espero que vocês possam acompanhar essa nossa jornada, que seja uma jornada muito bacana e muito bonita. Então é isso. Quem não está com dinheiro sobrando e é bolsista, assim como a gente, e uma bolsinha que passou de 400 para 700, mas ainda não está sobrando para doar, pode aí comprar uma rifa, divulgar o nosso trabalho no Instagram, divulgar a vaquinha. Aí é, entre aspas, grátis, né? Então, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nos ajudem na nossa campanha. Até o próximo episódio. Tchau.